Davi está inscrito pela embargante. Doutor Maurício, deseja sustentar? Bom dia. Bom dia, senhora presidente. Sim, peço uso da palavra, por procuração nos autos, pela embargante. Eu lhe concedo a palavra pelo prazo regimental. Senhora presidente, senhores ministros, a matéria foi bem tratada pelo eminente ministro relator, que, com síntese precisa, destacou os elementos que estão sendo discutidos nos presentes embargos. Mas eu gostaria de trazer aqui alguns elementos e também um ponto de reflexão. No presente caso, se discute a preclusão do direito de se arguir uma nulidade e a interpretação do artigo 795 da CLT. No caso, o recurso de embargos foi bem conhecido, tendo em vista que há divergência específica com esse aresto da egrégia segunda turma. A situação é idêntica, qual seja, a empresa apresenta contestação, na verdade, ambas as empresas, então o reclamante poderia ter arguído, naquele primeiro momento, na primeira oportunidade que teve acesso aos documentos, eventual irregularidade, o que não aconteceu. E o precedente da egrégia segunda turma diz exatamente que é naquele primeiro momento que se deve ser arguída a nulidade, sob pena de preclusão. E a egrégia segunda turma foi muito feliz nesse aresto, senhora presidente, senhores ministros. Por quê? No presente caso, a procuração que serviu para condenar ambas as empresas ora embargantes não serviu para dar conhecimento ao recurso ordinário. Por quê? O reclamante esperou em contrarrazões para fazer essa arguição. E, além disso, existe um fator a mais, que inclusive houve provocação mediante oposição de embargos de declaração. É que nos atos constitutivos da empresa e também na procuração, ou seja, nos atos constitutivos das centrais elétricas Mantiqueira, é possível se notar com absoluta identidade, não digo nem semelhança, mas que quem assina é o senhor Arthur Joaquim Carvalho, que é o diretor-presidente da empresa, é ele que está nos estatutos sociais. E em relação à empresa agropecuária Santa Bárbara, a própria procuração e a carta de preposto, a carta de preposto demonstra que quem assina a procuração são seus representantes, Rodrigo Otávio e Carlos Bernardo. Portanto, não há que se falar em irregularidade. E, no caso, o que o reclamante aqui pretendeu, utilizando até um linguajar desportivo, foi ganhar no tapetão. E, no presente caso, o que aconteceu? Da mesma forma que no âmbito desportivo há o princípio do pro competitione, ou seja, você vai preservar o resultado obtido em campo com a mínima interferência da justiça desportiva, no presente caso, na Justiça do Trabalho, nós temos o princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, se um ato puder ser aproveitado, ele vai ser aproveitado. E essa foi a jurisprudência que notabilizou a Justiça do Trabalho por ser uma justiça especializada e de vanguarda, que inspirou inúmeros diplomas legais no âmbito legislativo brasileiro. E aqui eu posso citar Lei dos Juizados Especiais, Código de Processo Civil, princípio da oralidade. O CPC está sempre copiando a Justiça do Trabalho, sempre copiando as decisões de vanguarda proferidas pela Justiça do Trabalho, que sempre privilegiou ali a busca da verdade real, sem filigranas jurídicas, ver se tem assinatura, se não tem assinatura. No caso, é verdade, não havia identificação. E por que não foi arguída essa irregularidade na primeira oportunidade? Pelo artigo 13 do CPC, então vigente, haveria a possibilidade de ser sanado. E o que é pior, senhora presidente e senhores ministros, a OJ 173 desse egrégio tribunal, que era uma jurisprudência absolutamente defensiva, foi cancelada após a entrada em vigor do CPC. É bem verdade, por lealdade, deve ser reiterado aqui que o recurso foi interposto antes da vigência do novo CPC, conforme já mencionado pelo eminente ministro Lélio. Mas a súmula 456, que substituiu a J 173, ela diz que quando a irregularidade for detectada em grau recursal, o relator concederá prazo razoável, 5 dias,
para a parte poder fazer a regularização. Ou seja, princípio esse que está esculpido no artigo 76 do Código de Processo Civil por influência direta da Justiça do Trabalho, em razão da sua maciça jurisprudência, que notabilizou esse ramo da justiça tão especial, tão diferenciado, tão vanguardista, e que, nesse momento, a parte deixou de ter conhecido o seu recurso ordinário exatamente por uma situação. Se a nulidade tivesse sido arguída no momento oportuno, naquela primeira oportunidade, não é mesmo? Haveria possibilidade de ser sanada. E é por isso que foi muito feliz, andou muito bem a Igreja Segunda Turma, quando invoca todos os princípios inerentes, os princípios que nortearam sempre, durante esses 83 anos, a Justiça do Trabalho, e que serviu de inspiração para todos os ramos do direito. Basta ver o Código de Processo Civil de 2015, quantos foram os preceitos aplicados na Justiça do Trabalho há décadas que foram, então, incorporados. Por essa razão, senhora presidente e senhores ministros, é que se faz essa ponderação, essa reflexão, para que a Justiça do Trabalho não se desapegue dos princípios que nortearam e notabilizaram essa justiça e fizeram com que fosse uma justiça respeitada e copiada por todos. Por essa razão, o conhecimento e provimento do recurso. Doutor Otávio Brito Lopes, bom dia. Deseja sustentar pelo embargado? O som. O som. Bom dia, Excelência. Gostaria, sim. Eu lhe concedo a palavra, doutor Otávio, pelo prazo regimental. Muito obrigado, Excelência. Inicialmente, meus cumprimentos a essa egrégia corte, meus cumprimentos ao advogado que me antecedeu na tribuna, o doutor Maurício, pela excelente sustentação oral. Mas eu gostaria de trazer alguns aspectos aqui que eu acho que são importantes também, Excelência. Inicialmente, em relação ao conhecimento do recurso. Eu trago só um aspecto fático em relação à decisão embargada. A decisão embargada se refere à juntada de procurações com a contestação sem a identificação do subscritor, não sendo possível, dessa forma, reconhecer quem firmou o instrumento, se foi ou não um representante legal da empresa. Não é possível, obviamente, a essa corte, nesse momento, compulsar os autos para verificar se a assinatura parece, não parece, confere ou não confere com os representantes da empresa que constam dos estatutos do contrato social. Já o acórdão trazido como paradigma, ele estabelece uma outra premissa. Ele se refere à juntada de instrumentos de mandato antes da audiência inicial e da apresentação de defesa, de procuração que não foi outorgada por 2 diretores em desconformidade com o Estatuto Social da Ré naqueles autos. Ou seja, os subscritores da procuração são conhecidos, mas não foi demonstrada a existência de poderes para a respectiva outorga de mandato. Então, em razão desse aspecto, Excelência, nós defendemos ainda o recorrido, o não conhecimento dos embargos. Em relação aos aspectos aqui trazidos com muita propriedade, com muita eficiência, pelo meu nobre ex-adverso, eu tenho a observar o seguinte: a irregularidade de representação, ela ocorreu, inegavelmente ela ocorreu, e o maior responsável e o maior interessado em regularizá-la não é, obviamente, o reclamante, não é, obviamente, o embargado, mas o próprio recorrente. E o recorrente, em momento algum, tomou providências para regularizar essa representação. E só quando a questão foi suscitada em segundo grau é que isso foi observado. E eu chamo a atenção também para a questão esportiva, já que nós estamos falando fazendo um paralelo com o esporte, em especial com o futebol, que o doutor Maurício conhece muito bem, é um especialista. Eu trago aqui a novidade atual do árbitro de vídeo. O primeiro árbitro pode não ter observado corretamente o lance, mas no segundo grau, o segundo árbitro, o árbitro de vídeo, observou o lance e observou a regularidade. E quando a irregularidade existe, o árbitro de vídeo vem e conserta
retifica o erro cometido pelo primeiro árbitro. Então, aqui o que aconteceu foi exatamente isso. A irregularidade, ela existiu e ela independe de ser suscitada no primeiro grau para ser conhecida no segundo grau. Isso sempre foi pacífico, ela pode, e mais do que pode, ela deve ser conhecida de ofício. E exatamente nesse aspecto é que não há como dar provimento aos embargos. Não é o caso aqui de ganhar no tapetão, como nós falamos, porque, mesmo com toda a sua informalidade, a Justiça do Trabalho, e nesse aspecto a informalidade é realmente um bem jurídico importante, a informalidade não significa falta de regras. O processo tem que ter regras. E uma das regras é que a representação da parte esteja regular. E, nesse caso aqui, é uma condição que não foi realmente observada, e como muito bem colocado no voto do ministro relator, do ministro Hélio, não há como dar provimento ao recurso de embargos por esse aspecto, Excelência. É o que preconiza, é o que pretende o recorrido. Muito obrigado pela palavra. Isso, relator. Senhora presidente, inicialmente, quanto à alegação de inespecificidade do Arestes Paradigma, com a devida vênia, eu ressalto que o relevante, no caso, é a explicitação de tese que contraste com aquela sufragada pela turma, no caso concreto. E, efetivamente, a segunda turma, que prolatou a decisão Paradigma, claramente afirma que a oportunidade para a arguição do vício, e não importa qual é o vício, o que importa é que a oportunidade para a arguição do vício nasceu na audiência inaugural, quedando preclusa a oportunidade para a arguição somente em sede de recurso ordinário. É exatamente o caso dos autos. O que argumenta a reclamada é que a arguição da irregularidade de representação em sede de contrarrazões ao recurso ordinário está coberta pelo manto da preclusão. Quanto a isso, então, eu mantenho o voto conhecendo dos embargos por dissenso jurisprudencial. Quanto ao mérito, presidente, todos e todas sabem da minha resistência em relação ao excesso de formalidade processual, particularmente no que diz respeito ao OJ 383. Mas a OJ foi editada, configurava à época, refletia à época o entendimento iterativo e notório da Corte acerca das formalidades necessárias à veiculação dos recursos, e a sua aplicação ao caso concreto é uma questão de segurança jurídica, de isonomia com todos outros centenas, milhares de casos até que foram julgados sobre a matéria. Ressalto, presidente, que no caso concreto não identifiquei nas razões de embargos a alegação de que a procuração estaria regular, o que era possível identificar o seu outorgante. Ao contrário, o que a parte afirma é que, se tivesse sido arguído o vício mais cedo no processo, teria sido possível retificá-lo. Ora, se admite que seria possível a retificação, está se admitindo que a procuração estava efetivamente irregular. Os fundamentos trazidos pela parte nos embargos restringem-se à alegação de preclusão da oportunidade para a arguição do defeito e da necessidade de se abrir prazo nos termos da súmula 456, que sobreveio ao J373. Esses são os dois fundamentos, e os dois eu rechaço, como já ressaltei. Primeiro, porque o exame da regularidade de representação constitui obrigação do juiz, procedida de ofício, e o segundo, pelo fato de
o recurso ordinário haver sido interposto sob a égide do Código de Processo Civil anterior. Com esses fundamentos, senhora presidente, cumprimentando ambos os advogados pelas sustentações produzidas, eu mantenho integralmente o voto. Consulto os ministros. Há divergência? Ministro Vieira de Presidente, Mello. longe de mim de querer me investir na função de VAR aqui, mas mais como filho ingrato, porque a decisão é da 7ª turma, eu gostaria de pedir vista regimental para a análise de 3 aspectos processuais com notas degravadas das sustentações orais. E filho ingrato também com amigo ingrato, com o belíssimo voto do ministro Lélio, mas que eu gostaria de analisar. Então, peço vênia a Sua Excelência e vista regimental com notas degravadas do julgamento.